Bom, hoje aqui eu vou pegar esse livro aqui do Ryan Holiday e vou ler sobre o livro Busque o Desconforto. E a ideia é trazer algumas partes do livro e algumas reflexões sobre alguns trechos. Então vamos começar. Então o capítulo é Busque o Desconforto. Sêneca era um homem rico, herdou propriedades do pai, investiu bem em todo o Império Romano. Acumulou uma riqueza ainda maior a serviço do imperador. No entanto, de vez em quando, por alguns dias, comia pouquíssimo e usava suas roupas mais rústicas. Buscava o desconforto e simulava a pobreza abjeta e as condições de vida mais difíceis. Dormia no chão e se privava de tudo, menos de pão e água. Podemos pensar que se tratava apenas de um hobby presunçoso e até condescendente de gente privilegiada, como tomar banhos gelados e acampar. Contudo, o seu intuito ia muito além. Em primeiro lugar, Sêneca se esforçava para garantir que a dificuldade fosse real. O catre deve ser de verdade, escreveu a um amigo, aconselhando a experimentar o desconforto voluntário. E o mesmo se aplica ao avental, e seu pão deve ser duro e sujo. Suporte tudo isso por 3 ou 4 dias, às vezes mais, para que seja uma verdadeira aprovação, e não uma diversão. A questão não era se gabar nem conquistar pureza moral. Sêneca sabia que a maioria de seus concidadãos vivia com tranquilidade e sem reclamar nas exatas circunstâncias que ele experienciava por vontade própria. Na verdade, o ponto era, ele queria deixar claro para si mesmo que tais privações eram perfeitamente possíveis e normais de suportar. Ao se aproximar do que tantos de seus amigos ricos temiam, o que os tornava avessos ao risco e ansiosos, Sêneca podia dizer a si mesmo: "É isso que você temia?" Essa prática foi útil para Sêneca mais de uma vez. De fato, acabou salvando sua vida. Quando Nero enlouqueceu, o filósofo decidiu partir e oferecer toda a sua fortuna pela liberdade. Nero ficou chocado. Quem abriria mão de tudo? Quem valorizaria mais a honra do que o dinheiro? Furioso, o imperador tentaria envenenar Sêneca em seu retiro de campo, mas não teve sucesso. No entanto, a maioria de nós passa a vida construindo muros entre nós e tudo o que é desagradável, sem compreender o quanto essa barreira nos torna dependentes. Achamos que o objeto do sucesso é nunca precisar enfrentar dificuldades, ter não apenas aquilo de que precisamos, mas tudo o que queremos sob demanda: água quente, roupas boas e comida, preparada com os melhores ingredientes nos melhores restaurantes e entregue à nossa porta em minutos, ao mais leve indício de fome. Então é um pouco pensando qual que é a ideia do Sêneca, então. Apesar de ele ter uma fortuna, ele de propósito se colocava em situações desconfortáveis. Por quê? Se você, digo, isso inclui todo mundo, a gente ficar muito dependente do conforto nos torna acaba nos tornando escravos, porque a gente acaba ficando com muito medo de perder tudo isso, como se a gente não pudesse sobreviver, por exemplo, sem um ar-condicionado, sem uma cama confortável. Então, claro que não faz sentido, lógico, a gente quer o conforto, não tem por que a gente passar por dificuldades sem necessidade, mas até que ponto a gente viver com medo de depois de adquirir um certo conforto, não tem um problema mesmo dessa questão, dessa fragilidade, a gente se torna muito frágil, eh, justamente por ter medo, não é que a gente não poderia suportar, mas a gente começa a viver com muito medo, muito ansioso de poder perder tudo isso. Não sei se é uma vida muito legal viver sempre com medo de perder, todo esse conforto, como se você não fosse sobreviver. Então, a partir de certo momento, você acaba se tornando escravo do seu próprio conforto. Então, uma ideia que o livro aqui até traz é uma pessoa que entende o valor da disciplina, uma pessoa que permanece confortável no desconforto. Então,
Corra uma maratona, durma no chão, levante algo pesado, faça você mesmo o trabalho manual, pule no lago frio. O sucesso nos enfraquece, também gera medo. Nos tornamos viciados em nossos confortos. Então ficamos com medo de perdê-los. Sêneca não era catão no dia a dia, mas sabia por causa da sua prática que poderia ser se precisasse. Ao buscar desconforto, nos fortalecemos. Se não vamos viver uma existência espartana do cotidiano, é melhor que pelo menos pratiquemos a resistência com frequência suficiente para não temermos. Então, é o que eu estava falando. Não, é óbvio que a gente quer o conforto, mas não se tornar escravo. Então, em alguns momentos, você de propósito buscar o conforto. E acho que eu vivi bem isso na pele, porque minha infância não tive dificuldades, assim, a ponto de passar fome, mas não tinha nenhum luxo. E hoje eu tenho um emprego bom, eu ganho bem, vivo num bairro legal, mas ao mesmo tempo, antes eu vivia com muito pouco. E agora eu fico pensando um pouco até que ponto eu não comecei a ficar um pouco com medo e aí cada vez trabalhando mais do que eu gostaria, para sustentar luxos que, na verdade, será que são realmente necessários? Então, um pouco trazer a reflexão, vamos ver se tem algum trecho a mais que eu tinha sublinhado, aqui eu tinha anotado. Então, aqui que ele fala: o fato é que um dia a vida nos reservará sérios desconfortos. Vamos temê-los ou nos prepararmos? Hum, a pessoa que se impõe sobre a própria alma, que pode ficar sem algo, que não teme a mudança, o desconforto, nem a reversão da sorte, é mais difícil de matar e mais difícil de derrotar. Também é mais feliz, mais equilibrada e está em melhor forma. Devemos praticar a temperança no presente, em tempos de fartura, porque ninguém sabe o que o futuro nos reserva. Apenas que a fartura nunca dura. É um pouco, acho que, da ideia da meio que clichê de falar que o mundo dá voltas, e é de verdade. Às vezes hoje a gente tem fartura, mas não tem como garantir que a gente vai ter para sempre. É possível de fato que no futuro essa fartura deixe de existir. Então, é interessante estar preparado não só por essa questão de viver com medo, porque de fato pode acontecer dessa fartura em algum momento acabar e depois voltar também. Depois a vida pode ter esses ciclos. Então, interessante, igual ele fala de fortalecer a alma e também fortalecer o corpo, impondo de propósito essas dificuldades naqueles momentos de fartura. Claro, se você está passando dificuldade, não tem sentido você ficar se impondo mais dificuldades que o necessário. É mais realmente quando a vida está mais confortável.